Você já se perguntou por que certas pessoas parecem dominar sua mente sem levantar a voz? Por quê? Mesmo quando você sabe que está sendo manipulado, algo mais forte te mantém preso ali, como se uma parte sua gostasse da prisão. Carl Jung alertava: os verdadeiros monstros não gritam, eles sussurram dentro da sua alma, e quando esse sussurro vem de um narcisista, ele ecoa com a voz dos seus próprios traumas. Mas o que poucos sabem é que existe uma linguagem secreta, ancestral, enterrada nas sombras da psique, capaz de virar o jogo, sem que o outro perceba que já perdeu. Talvez você tenha achado que ignorar, bloquear ou se afastar era suficiente, mas o narcisista não desaparece. Ele se oculta, ronda, manipula memórias, distorce lembranças. Ele se infiltra no seu inconsciente como um vírus bem vestido. E enquanto você tenta racionalizar, ele dança com as suas feridas abertas. Jung chamaria isso de invasão arquetípica, quando o inimigo não está fora, mas dentro, usando o seu rosto, sua voz, seu desejo. Há formas de desarmar esse domínio, mas elas não são comuns, não são seguras e definitivamente não são para todos. Você foi condicionado a acreditar que o silêncio é fraqueza, que o afastamento é rendição. Mas, e se eu te dissesse que, nas camadas mais profundas da psicologia junguiana, o silêncio certo é um rugido que despedaça egos, que há gestos invisíveis, palavras intocadas que fazem até o narcisista mais cruel implorar por migalhas da sua atenção? Nada disso está em livros comuns. Nenhum terapeuta ousaria te contar, porque esses golpes não curam o narcisista, eles o desmascaram. E quando isso acontece, ele se arrasta. Mas não se engane, não estamos falando de jogos de poder baratos. Isso aqui é o subsolo da mente humana, onde máscaras se desfazem, onde arquétipos colapsam, onde o eu ferido finalmente se ergue. E o que acontece quando você aprende a manipular o manipulador? Quando você espelha de volta a sombra que ele tentou costurar em você, algo muda, algo quebra, e ele sente, mesmo que nunca admita. Então, olhe bem ao redor. Talvez já tenha alguém tentando ocupar um trono que é seu, na sua casa, no seu coração, na sua história. Mas agora, pela primeira vez, você vai ter acesso ao que era proibido. Um conhecimento que não perdoa, não hesita e não volta atrás. A escolha é sua: atravessar a superfície ou continuar prisioneiro da aparência. Só não diga que eu não avisei, porque depois que você souber, não haverá como esquecer. Ele parecia tão certo, não é? Tão necessário. Como se o universo tivesse conspirado para te entregar uma resposta viva ao vazio que você nem sabia nomear. E naquele primeiro olhar, que parecia enxergar além da pele, você acreditou. Acreditou que, finalmente, alguém havia decifrado a dor sem que você precisasse traduzi-la. Mas o que Jung nos ensinou é que aquilo que mais nos seduz é justamente o que mais se parece com nossa própria sombra. Não foi ele que invadiu sua vida. Foi sua própria psique que o convocou, como quem implora por espelho, mesmo sabendo que pode não suportar o reflexo. Você achou que estava amando alguém, mas estava apenas tentando costurar as partes de si mesmo que ainda sangravam em silêncio. Cada gesto de cuidado dele era, na verdade, um ritual de captura, e você sorria, porque era mais fácil aceitar a prisão disfarçada de afeto do que enfrentar o abismo de estar só. Mas, no fundo, algo em você sempre soube. Sentia no toque que demorava meio segundo a mais. Nas palavras doces que carregavam veneno diluído, naquela sensação de estar errado, mesmo quando não havia feito nada. Como se viver fosse um pedido constante de desculpas. Jung diria que você estava sendo sugado por um complexo, um ponto cego emocional, moldado na infância, alimentado pelo medo e regado pelo desejo de ser visto. Mas o narcisista não vê. Ele molda,
Ele transforma sua essência em combustível para o próprio ego. E quando você tenta se afastar, ele reaparece não com fúria, mas com promessas, porque ele sabe, a dor é mais convincente quando vem misturada com esperança. Você não voltou por fraqueza. Você voltou porque sua alma foi ensinada a confundir migalhas com amor. E agora, talvez você ache que está acordado, mas não está, ainda está dentro. Ainda pergunta se exagerou, se foi sensível demais, se não poderia ter tentado mais uma vez. Ainda justifica a ausência dele como seu erro, e não como estratégia. Porque o veneno mais eficaz é aquele que te convence de que nasceu em você. E é aí que o jogo psicológico começa de verdade. Quando o narcisista percebe que você ainda depende da dúvida para validar sua dor. Mas, e se eu te dissesse que há algo mais profundo do que tudo isso? Algo que não envolve confrontos, gritos ou provas. Algo invisível, arquetípico. Algo que, ao ser ativado, vira o espelho contra ele e o obriga a se enxergar pela primeira vez. Não é vingança, é revelação. Não é gritar para ser ouvido, é calar para ser temido, porque há um silêncio, Jung dizia, que não é ausência, é presença em sua forma mais pura. E quando o narcisista sente essa presença, ele recua, não por escolha, mas por instinto. Você já experimentou esse silêncio? Não aquele da fuga, mas o da consciência. O silêncio que não suplica, que não se justifica. O silêncio que olha de volta, que observa, reconhece e não reage. É nesse ponto que o primeiro golpe acontece, não com palavras, mas com ausência, de carência, com a presença de um eu que ele não pode mais usar. Mas você ainda hesita, não é? Ainda teme perder algo que nunca foi seu. Ainda acha que precisa provar que é bom o suficiente para alguém que nunca quis ver sua luz. A verdade, você sempre foi demais para ele. E é por isso que ele tentou te convencer de que você era de menos. Um narcisista nunca ataca o que não ameaça. Ele te ataca porque sabe que, no fundo, você carrega um poder que ele nunca terá. O poder de se regenerar. O poder de ser inteiro, mesmo após ser quebrado. O poder de mergulhar na própria sombra e voltar com os olhos mais lúcidos. Esse poder é o que o assusta, e é por isso que ele te precisa cativo. Mas agora, você começa a lembrar, começa a sentir que há algo em você que não morreu. Algo que nunca foi tocado por ele. Algo que talvez tenha apenas dormido, à espera do momento certo para acordar. Esse momento é agora. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque sua alma está batendo na porta do próprio retorno. Não para ele, mas para si mesma. E quando esse retorno começa, nenhum narcisista permanece de pé. Você sobreviveu ao primeiro golpe, ainda respira, mas agora vem o que realmente te desarma. Porque há um momento inevitável em que o narcisista já não grita, já não ameaça, já não persegue. Ele silencia, ele se recolhe. E nesse recolhimento falso, você sente medo, medo de tê-lo perdido, medo de não ter mais para quem provar que merece ser amado. É nesse momento que muitos retornam. Voltam não porque ainda amam, mas porque não sabem quem são sem o olhar dele. Carl Jung chamava isso de despersonalização arquetípica. É quando você se torna aquilo que o outro projeta em você e passa a defender essa identidade como se fosse sua. Você começa a viver em torno da ausência, a mendigar mensagens, a decifrar silêncios, a caçar sinais em cada comportamento. E, sem perceber, transforma o próprio corpo num campo de guerra emocional. Você não sabe mais se a dor é sua ou se foi plantada. E o mais cruel, você começa a sentir falta de quem te feriu. É aqui que o segundo golpe se insinua, sorrateiro, como um sussurro vindo das entranhas da alma. E ele não é para o narcisista, ele é para você. Porque antes de virar o jogo fora, você precisa romper o feitiço dentro. Jung dizia que
Única saída real é a travessia da sombra. Olhar o monstro nos olhos e reconhecer que ele só existe porque uma parte sua permitiu. Isso não é culpa. Isso é poder. O segundo golpe é a recusa ativa da narrativa que te foi imposta. E ela não se desfaz com raiva. Ela se desfaz com lucidez. É quando você para de buscar o porquê. Para de tentar entender o que você fez de errado. E passa a se perguntar por que ainda precisa de explicações de alguém que sempre usou as respostas como armadilha. Você começa a perceber que cada "eu te amo" vinha com um anzol. Cada "é só você que me entende" vinha com uma coleira. E cada silêncio era um ensaio para sua ausência completa. O narcisista não quer sua presença, ele quer sua dependência. E o segundo golpe é quando essa dependência começa a se dissolver. Mas isso dói. Dói porque, no fundo, você ainda quer acreditar que pode curar ele, que pode fazê-lo perceber quem você é. Mas pare e escute. Você foi ferido não porque era fraco, mas porque era sensível. E essa sensibilidade, quando desperta, vira espada. Você começa a lembrar de quem você era antes dele. Começa a perceber que o brilho nos seus olhos não era reflexo do olhar dele. Era seu. Sempre foi. Mas ele te fez acreditar que sem ele, tudo em você era exagero, drama, loucura. E você acreditou, porque o amor, quando misturado com manipulação, confunde até os mais lúcidos. Nesse estágio, você se sente dividido. Uma parte sua ainda o deseja. Outra parte já o reconhece como veneno. É o território do caos, do luto pela ilusão, da morte simbólica de tudo que você acreditava ser amor. Jung dizia que nesse ponto a alma entra em crise, e toda crise é na verdade um parto. O segundo golpe não é rápido, ele é lento, viscoso, como um ritual de liberação onde você ainda chora por quem te destruiu, mas aos poucos algo dentro de você começa a se levantar. E é aqui que o narcisista sente. Ele sente que você não está mais implorando, que você não está mais tentando justificar, que você não está mais respondendo com desespero. Isso o desequilibra, porque o jogo só funciona quando você dança conforme a música dele, e agora você desligou o som. Ele percebe que perdeu o controle da narrativa, e é nesse ponto que ele tenta o retorno. Com palavras doces, com lembranças, com culpas. Ele diz que mudou, que entendeu, que você é diferente de todas as outras pessoas. Mas dessa vez, você não cai, porque o segundo golpe já está instalado e ele não tem volta. Não porque você virou pedra, mas porque finalmente virou raiz. Você não precisa mais dele para se sentir inteiro. Você começa a se reconectar com coisas pequenas. Acorda e não checa o celular. Começa a ouvir música sem associar a lembranças. Anda na rua sem esperar encontrar o carro dele. Você está voltando. E isso é imperceptível para os outros, mas é insuportável para ele. Jung afirmava que o verdadeiro poder não está em controlar o outro, mas em integrar a própria sombra. E é isso que o segundo golpe faz. Te devolve o que você entregou em silêncio, sua dignidade, sua intuição, sua presença. Não se trata de provar nada, não se trata de puni-lo. Trata-se de não precisar mais ser visto por ele, porque você começou a enxergar a si mesmo. E acredite, não há prisão mais cruel para um narcisista do que saber que perdeu o controle de alguém que ainda respira. Mas antes de prosseguir, faça uma pausa. Respire fundo, feche os olhos se precisar. Algo já está se mexendo dentro de você. Não lute contra, sinta. Deixe queimar. Deixe morrer o que precisa morrer. Porque no próximo golpe, não será apenas o narcisista que vai sentir. Será o seu passado inteiro. E a sua história, pela primeira vez, começará a se reescrever com as próprias mãos. Você achava que o pior já tinha passado, que por finalmente conseguir se afastar, por conseguir respirar sem o nome dele pressionando o seu peito, você estava livre. Mas então,
uma noite qualquer, o vazio volta, sem avisar, sem sentido. Um silêncio diferente, não mais o do controle, mas o da ausência. E não é por ele, é por você, porque o seu corpo se acostumou ao trauma e agora sente falta da dor, não por querer sofrer, mas por não saber mais quem é sem ela. E aí o pavor bate. Você não tem medo de voltar para ele, você tem medo de voltar para si mesmo. Carl Jung chamava isso de o chamado da individuação. Um momento onde a alma, liberta da prisão externa, é forçada a olhar para a cela interna que sempre esteve ali. E nesse espelho, você não vê o narcisista, vê a criança, vê o abandono, vê a primeira vez que engoliu o choro para ser aceito. A primeira vez que aprendeu que amor e dor andavam juntos. O terceiro golpe acontece aqui, não contra o narcisista, mas contra o seu próprio ciclo. Ele é invisível, silencioso, mas quando acerta, muda tudo. Porque é nesse ponto que você entende, ele não foi o começo. Ele foi a repetição, uma peça perfeitamente encaixada no padrão que você jurava ter superado. Ele apenas usou as portas que já estavam abertas. Entrou pelas rachaduras que você fingia não ver. E o mais cruel, você o alimentou com suas próprias carências, acreditando que era amor. Jung nos ensina que toda sombra que não é vista se transforma em destino. E o terceiro golpe é o momento exato em que você para de culpar o espelho e decide apagar o reflexo. É aqui que a raiva aparece, mas não contra ele, contra si mesmo. Uma raiva justa, viva, que arde como se quisesse tirar a pele da alma. Você se sente tolo, usado, fraco. Mas preste atenção, isso não é fraqueza, é limpeza. O terceiro golpe arranca o entulho emocional acumulado por uma vida. E ele vem com imagens, vozes, memórias. De outros amores, outros olhares, outros silêncios. Porque no fundo você nunca esteve lidando apenas com ele. Você estava lidando com todos que vieram antes dele. E deixaram cicatrizes que nunca fecharam. Mas isso não é sobre culpa, é sobre despertar. É sobre finalmente entender por que você escolheu o que escolheu. Por que você aceitou o que aceitou. Por que você amou alguém que apenas te suportava enquanto você se sacrificava. O terceiro golpe é uma queda brutal, mas é também a única chance de reconstrução real. Porque agora você não quer mais respostas, você quer raízes, não quer promessas, quer presença. E isso o narcisista nunca pôde te dar. Porque para entregar algo real, é preciso primeiro ter algo real dentro. E ele nunca teve. Ele sempre foi ausência disfarçada de intensidade, sempre foi controle maquiado de cuidado, sempre foi espelho, mas nunca teve reflexo próprio. Por isso ele te queria tanto. Porque em você havia luz, uma luz que ele não suportava, mas também não podia viver sem. O terceiro golpe, então, é a recusa definitiva da escuridão. Não a escuridão dele, a sua. Aquela parte de você que se acostumou a aceitar pouco para não ficar sem nada. Aquela parte que dizia, é melhor ter migalhas do que estar só. Mas agora você sabe. A solidão nunca foi o problema. O problema foi ter se abandonado para não ser abandonado por outro. É nesse ponto que a força emerge, não como explosão, mas como raiz silenciosa. Você começa a perceber que está mais tempo em silêncio do que tentando justificar, que dorme melhor, que sua risada voltou a ter som e que sua dor começou a virar história. O terceiro golpe marca a transição da vítima para o autor. Você não vive mais reagindo. Você começa a criar, começa a escolher, começa a dizer não sem culpa. E o narcisista sente. Ele sente porque o ar mudou, a energia mudou, você mudou e ele perdeu o papel que tinha na sua peça. Mas não pense que ele irá embora fácil. Ele reaparecerá. Não sempre com promessas, às vezes com acusações, com culpa, com silêncio, com ausência estratégica. Porque ele sabe que, se você duvidar de si por um segundo, ele pode reentrar.
Mas o terceiro golpe não deixa brechas, porque agora você não precisa mais que ele valide nada. Você se conhece, você se sustenta, você se ouve, e é justamente isso que o destrói. Não é o grito, é o silêncio que não busca retorno. Jung dizia que só há liberdade verdadeira quando o inconsciente é integrado, e é isso que está acontecendo com você agora. Você está integrando sua sombra, sua luz, sua dor, seu passado. Está olhando nos olhos de quem você foi e dizendo: agora eu cuido de você. Isso é coragem, isso é cura, isso é ruptura. O terceiro golpe não é barulhento, mas é irreversível, porque depois dele, você jamais aceitará de novo o que um dia te fez se diminuir para caber. E mesmo que o mundo inteiro tente te convencer do contrário, uma parte sua desperta, grita de dentro: nunca mais. E talvez, nesse momento, algo em você esteja tremendo. Talvez esteja chorando sem entender por quê. Isso é bom. Isso é verdade emergindo, porque o terceiro golpe foi dado. E ele não parte de ódio. Ele parte do renascimento. Você está voltando a si. Está voltando para casa. E no próximo passo, tudo aquilo que você evitava olhar, tudo aquilo que parecia maior que você, será finalmente enfrentado. De frente, de pé, de alma. Você chegou até aqui com marcas, com feridas que ainda ardem sob a pele, mas com os olhos um pouco mais abertos. E agora, quando tudo parece mais calmo, quando o narcisista já não está tão presente, quando os laços foram cortados, quando a mente começa a se reconectar com a realidade, é justamente aí que o mais perigoso acontece. Porque o narcisista já não vive mais fora, ele passou a viver dentro. E talvez o mais cruel dos enganos seja esse. Quando você acha que se libertou, mas ainda age, sente e pensa como se estivesse preso. Carl Jung alertava: aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. E é nesse terreno oculto que o quarto golpe se instala. Ele não acontece num grito nem numa crise. Ele acontece em pequenos gestos, nas decisões que você toma para agradar os outros, no medo de se posicionar, na dificuldade em dizer não sem explicar, no desconforto que sente quando alguém te elogia, como se fosse um erro ser visto de verdade. Esses são os ecos do narcisista, agindo através de você. Não porque ele é forte, mas porque você ainda não recuperou o que foi tomado. E o que foi tomado exatamente? Sua autoridade interna, sua bússola, sua soberania emocional. O narcisista não te destrói com violência explícita. Ele te mina lentamente, até que você confunda vontade com culpa, intuição com paranoia, desejo com fraqueza. Ele planta o caos e depois se oferece como guia. E quando vai embora, o caos fica, mas você continua esperando que ele volte, porque se esqueceu de como navegar sozinho. O quarto golpe é o resgate dessa bússola. É quando você decide não apenas sair da prisão, mas arrancá-la de dentro de si. Mas isso não vem sem dor. Vem com colapsos internos. Vem com dúvidas que corroem por dentro. Você começa a questionar tudo. Seus gostos, suas escolhas, sua identidade, porque tantas decisões que você acreditava serem suas foram, na verdade, programadas por ele. E mais do que isso, por tudo que ele ativou em você. Medos antigos, vozes herdadas, cicatrizes mal curadas. O quarto golpe é um terremoto existencial. Não porque destrói, mas porque revela as rachaduras que sempre estiveram lá. Nesse ponto, muitos desistem, voltam para o ciclo, reencenam a dor. Porque lidar com o vazio é mais difícil do que suportar o abuso. Mas você não é muitos. Você está aqui, está ouvindo, está permitindo que algo se desfaça para que algo maior possa emergir. Jung chamava esse processo de morte simbólica do ego. Não é o fim de quem você é o fim de quem você achava que precisava ser para merecer amor.
É quando você finalmente entende que não precisa mais ser útil para ser amado. Não precisa mais ser perfeito para ser aceito. Não precisa mais se reduzir para caber. O quarto golpe também é escolha. É você olhando para o espelho e dizendo: eu não preciso mais pedir permissão para existir. É você reconectando com partes suas que estavam adormecidas, sua criatividade, sua sensualidade, sua raiva justa, sua alegria espontânea. Tudo aquilo que você reprimiu para ser tolerado, tudo aquilo que você anulou para manter a paz. Mas agora, você não quer mais paz morta. Você quer verdade viva. E isso assusta, porque o mundo que te conheceu submisso vai estranhar a sua presença inteira. E o narcisista, ele vai sentir, mesmo à distância, ele sempre sentiu. Mas agora o que ele sente não é mais sua dor, é sua ausência emocional, sua indiferença autêntica. Você não o odeia, você o transcendeu. Não quer feri-lo, quer apenas viver, e isso o destrói. Porque ele não tem mais onde se apoiar, não há mais retorno possível. O campo está fechado, o canal foi cortado, e sua alma pela primeira vez está em silêncio. Não o silêncio da submissão, mas o silêncio da reconstrução. Esse golpe não deixa cicatrizes, ele revela as que estavam escondidas. E ao invés de esconder, você aprende a honrá-las. Cada marca se transforma em símbolo, cada dor em sabedoria, cada perda em iniciação. Porque o quarto golpe é mais do que um rompimento, é um renascimento. É quando você passa a ocupar sua vida com presença, com firmeza, com alma. E não importa quantas vezes o passado tente se infiltrar, você não é mais solo fértil para mentiras afetivas. E aqui algo curioso acontece. Você começa a perceber que atrai outro tipo de pessoas, que suas relações mudam, que seus limites incomodam quem antes te manipulava com facilidade. E você entende. O quarto golpe não apenas te liberta do narcisista, ele te liberta de toda repetição inconsciente, de toda escolha feita com medo, de toda entrega feita por carência. Você não está mais se relacionando para ser salvo, está se relacionando porque escolhe, porque quer, porque merece. E se agora, ao ouvir isso, você sente o peito apertar, as lágrimas virem ou um silêncio pesado tomar conta, abrace. Isso é você se enxergando pela primeira vez, sem filtros. E quando isso acontece, não há mais espaço para mentiras. O quarto golpe já aconteceu. E tudo ao seu redor vai mudar, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você chegou até aqui atravessando tempestades internas que ninguém viu, carregando um silêncio tão denso que às vezes parecia ter peso físico. Sobreviveu. Há promessas que nunca vieram. Há elogios que escondiam armadilhas. Há silêncios calculados para te deixar menor. E mesmo assim, respirando fundo, você não só resistiu, você despertou. Mas há um último passo, o mais oculto, o mais radical, o mais sutil e por isso o mais devastador. Jung dizia que a verdadeira liberdade não acontece quando nos afastamos do que nos feriu, mas quando perdemos o desejo de retorno. E é aqui que o quinto golpe acontece. Esse golpe não é visível aos olhos, ele é quase imperceptível, mas dentro ele ecoa como um estrondo. O quinto golpe é o desligamento arquetípico, a quebra simbólica do vínculo energético, a retirada do cordão que te ligava a ele mesmo em silêncio. E não se trata de ódio, não se trata de vingança, não se trata de superação, trata-se de indiferença sagrada, quando você olha para o passado e já não há raiva. Mas também não há mais fascínio, não há mais não há mais busca por respostas. O eco morreu. Você não precisa mais que ele entenda. Você não deseja mais que ele veja. Você não espera mais justiça, nem reconhecimento, nem retorno. Porque o que você esperava dele, agora você encontrou em si.
Esse é o ponto onde o narcisista deixa de ser um inimigo externo e se torna apenas uma figura simbólica, um fantasma que já não assombra, porque não há mais lugar para ele habitar. A casa foi limpa e o que resta é presença, é consciência. É verdade, o quinto golpe é quando o jogo acaba, mas você já não está mais no tabuleiro. Não há mais peças a mover. Não há mais necessidade de vencer, porque agora você entende, não há vitória onde antes havia escravidão. Havia sobrevivência, mas hoje você vive, você sente, você cria. E esse estado de criação assusta o narcisista mais do que qualquer ataque, porque alguém que cria já não precisa destruir, e alguém que vive já não precisa mais fugir. Mas o que torna esse golpe tão poderoso é sua natureza invisível. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém celebra. É uma morte silenciosa, mas absoluta. E você sente isso quando, por acaso, alguém menciona o nome dele. E seu corpo não reage. Quando uma lembrança retorna e você apenas observa, como quem lê um livro antigo. Quando você percebe que não pensa mais nele antes de dormir, nem ao acordar, porque agora há espaço para você, para a sua história, para o novo que está chegando. Jung chamava esse estágio de integração da sombra. Não é sobre apagar o passado, é sobre transformá-lo em solo fértil, é sobre colher das cinzas a sabedoria crua. E é aí que você percebe, cada palavra que ele usou contra você agora serve como prova do quanto você cresceu. Cada manipulação virou bússola, cada ausência virou chamada de volta para si. Você não venceu o narcisista, você transcendeu o jogo. E isso não pode ser desfeito. Mas cuidado, o mundo vai tentar te puxar de volta. Vai dizer que você está frio. Vai acusar você de ser insensível, porque quando alguém deixa de ser controlado, se torna perigoso. E o narcisista, em desespero, pode tentar uma última cartada. Pode surgir com promessas finais, com pedidos de desculpas, com lágrimas cuidadosamente encenadas, porque ele sentirá que o elo foi rompido, e isso, para ele, é inaceitável. Mas você agora não precisa mais fugir. Você apenas observa, com compaixão, mas com distância. E nesse lugar, onde antes havia dor, agora há silêncio. Mas é um silêncio novo, um silêncio vivo. Um silêncio que pulsa com tudo que você reconstruiu. Um silêncio onde a sua voz finalmente encontra espaço. E ela não grita, ela sussurra. Verdades que você sempre soube, mas nunca teve coragem de ouvir. Você nunca precisou dele. Você apenas precisava lembrar de si. E agora que lembrou, não há mais retorno. Não há mais necessidade. Não há mais sombra. O quinto golpe, portanto, não é um golpe contra o narcisista. É um golpe no vínculo, no feitiço, na parte de você que ainda achava que não saberia viver sem ele. E quando essa parte cai, tudo se alinha. Você respira diferente, anda diferente, sorri com os olhos e começa a atrair pessoas que não querem te moldar, querem te ver. Começa a sonhar de novo, mas sem medo, porque agora você não vive mais para ser escolhido. Você vive porque escolheu viver. Se neste momento, ao ouvir tudo isso, você sente como se estivesse atravessando um túnel, é porque está. Mas esse túnel tem fim. E do outro lado, há luz. Uma luz sua que nunca apagou, apenas estava encoberta pelo medo, pelo trauma, pela dependência emocional disfarçada de amor. Mas agora, essa luz voltou, e ela ilumina tudo, inclusive o caminho do próximo passo, que já não é mais sobre o narcisista, é sobre você, sobre o que vai fazer com essa liberdade que doeu tanto conquistar. Há um momento sutil, quase imperceptível, em que a alma para de lutar contra as correntes e começa a flutuar por cima delas. E talvez, agora, você esteja exatamente aí, entre o que foi e o que ainda não sabe nomear, mas já sente.
O silêncio que se instala depois da dor não é ausência, é presença renovada. É o espaço onde o novo finalmente consegue respirar. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você não quer mais sobreviver, quer existir. Sem moldes, sem pedidos de desculpa, sem correntes invisíveis disfarçadas de amor. Você percebeu que a força nunca esteve na resposta que esperava do outro, mas na pergunta que finalmente ousou fazer a si mesmo. Por que aceitei tão pouco? Por que precisei tanto? Por que me perdi tentando ser o que esperavam? E ao permitir que essas perguntas existam sem pressa de resposta, você tocou na essência do que Jung chamava de individuação, o caminho de volta para o centro de si mesmo. Aquele lugar que nunca deixou de pulsar, mesmo quando tudo parecia escuro demais para enxergar. Nada mudou fora, mas tudo já é diferente dentro, porque agora você entende que não precisa mais ser decifrado, nem resgatado. Você se leu, verso por verso, nas entrelinhas da dor, e foi ali, onde parecia só haver ruína, que floresceram as primeiras sementes de si. O narcisista, ele não é mais vilão, nem protagonista. Ele é parte de um capítulo que cumpriu sua função: ativar o grito adormecido da sua consciência. E agora que você ouviu, já não pode mais fingir que não sabe. Cada golpe que percorremos juntos nesta travessia, cada camada retirada, cada sombra encarada, não foi um fim, mas um rito. Você morreu para o que era, e isso não é fracasso. É renascimento. É aqui que tudo começa. Quando você fecha a porta não com raiva, mas com reverência. Não porque precisa se proteger, mas porque aprendeu a se honrar. E o que vem depois disso? Vem leveza, vem verdade, vem paz. Não a paz que te ensinaram a buscar nos outros, mas a paz que nasce quando você para de fugir de si mesmo. O que resta agora é presença, aquela que não precisa se explicar, aquela que não se dobra para ser aceita, aquela que caminha com os olhos limpos e o peito inteiro, mesmo sabendo que o mundo ainda tenta confundir amor com dependência. Mas você já não se confunde, porque aprendeu a sentir por dentro o que antes só buscava do lado de fora. E esse aprendizado não se ensina, ele se desperta. E desperto você está. E se em algum momento você duvidar de novo, se o passado tentar retornar, se a voz dele ecoar de novo na sua mente, lembre-se, o que te trouxe até aqui não foi força, foi coragem. A coragem de se olhar, de quebrar os espelhos falsos, de escolher não ser mais personagem na história de outro. E esse tipo de coragem ninguém pode tirar, nem mesmo ele, nem mesmo o medo. Talvez agora você esteja em silêncio, mas é um silêncio diferente, um silêncio grávido de si. Um silêncio que pulsa, que respira, que te devolve a si mesmo em cada batida do peito. É nesse silêncio que nasce um novo ciclo, um ciclo onde você não implora, você escolhe, não suplica, você constrói, e onde o amor deixa de ser troca e passa a ser transbordo. E se essas palavras tocaram algo que você não sabe explicar, é porque você lembrou, não de mim, não dele, mas de você. E esse tipo de lembrança não desaparece, ela ecoa, às vezes em forma de lágrima, às vezes em forma de riso, às vezes em um suspiro repentino no meio do dia, mas ela sempre volta, porque uma vez que você se vê, nunca mais poderá se abandonar. Não é o que fizeram com você, é o que você escolhe fazer com aquilo que fizeram. Carl Jung. Se essa travessia ressoou no seu coração, se alguma parte adormecida em você foi tocada, permita que essa experiência continue. Compartilhe com quem precisa se lembrar também. Escreva nos comentários o que foi despertado em você, ou simplesmente diga, eu voltei para mim. E se ainda não faz parte desse espaço de escuta e verdade, inscreva-se, porque aqui, cada palavra,
É um passo, e cada passo é um retorno à sua essência. Estamos juntos nessa jornada. E o próximo capítulo já começou.